Graça e paz. Vamos dar continuidade então ao treinamento Líderes de Guerra. E hoje eu quero falar sobre premonições, avisos e sinais espirituais. Não quero que vocês não reparem, eu estou um pouquinho resfriado, já repreendi isso no nome de Jesus, mas é uma aula muito importante e de um assunto que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. O mundo espiritual fala conosco o tempo inteiro. Não existe nada, absolutamente nada, que aconteça na atmosfera terrena, no mundo natural, sem que o mundo espiritual precise de alguma maneira nos avisar antes. Jesus falou um pouquinho sobre isso. Em Mateus capítulo 16, versículo 3, está escrito o seguinte: E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus falou muito sobre isso, sobre os sinais dos tempos. E nesse texto que nós lemos, ele estava repreendendo os judeus, principalmente os fariseus, falando sobre a capacidade que eles tinham de olhar para o céu e saber que vai chover, que realmente acontece, né? Muitas vezes você olha para o céu e você diz, hoje vai chover. O céu está sinalizando que vai chover. E ele diz, não, legal, tranquilo, isso daí acontece. Mas o principal que vocês precisam aprender a discernir, vocês não fazem, que é os sinais dos tempos. Então, olha que tremendo. Jesus está dizendo que existem sinais dos tempos. Até ele diz que a segunda vinda será precedida de sinais. Sinais no céu, sinais na terra, sinais entre os homens. Então, tudo que acontece é precedido de uma espécie de premonição, de uma espécie de sinais. Eu gosto de chamar de aviso no mundo espiritual. A própria Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Na verdade, essa é uma lei espiritual. Eu vou falar em um outro vídeo a diferença entre leis bíblicas e leis espirituais. Mas só para dar uma adiantadinha para você, uma lei bíblica é aquilo que Deus criou como lei apenas para o seu povo. Uma lei espiritual é uma regra que, apesar de estar na Bíblia, ela também funciona para o ateu, para o católico, para o macumbeiro, para aquelas pessoas que existiram antes da Torá, antes da Bíblia. São leis espirituais. Eu vou te dar um exemplo de uma lei espiritual que é bíblica, mas também não é bíblica. É o dízimo. Você vai ver na Bíblia, você vai ver na história que o dízimo já era praticado muito antes de Deus instituir isso como lei bíblica. Então, o dízimo é uma lei bíblica, mas ele também é uma lei espiritual. Qualquer feiticeiro, qualquer bruxo, qualquer macumbeiro sabe que ele precisa gratificar o mundo espiritual com parte dos seus bens, com 10% dos seus bens. Isso já existia em outras culturas antes de Deus falar. Mas Deus, compreendendo a importância dessa lei espiritual, ele trouxe essa lei espiritual transformando em uma lei bíblica. Vou falar sobre isso em um outro vídeo, não precisa se preocupar, não precisa entrar em crise. O que eu quero dizer é que uma lei do mundo espiritual, independente da religião, mas nós precisamos entender como libertadores, é a lei dos avisos, a lei das premonições, a lei dos sinais. Todo movimento espiritual é ordenado a avisar anteriormente. O demônio não pode fazer nada sem avisar antes. Se o demônio vai manifestar numa pessoa, antes tem um sinal, tem uma evidência, tem um aviso. Se o demônio vai fazer uma destruição numa casa, numa residência, numa cidade, uma tragédia, uma catástrofe, antes tem que ter um aviso. Se uma pessoa vai ficar doente, antes tem que ter um aviso. Hoje eu acordei, peguei frio ontem, e é uma lei natural da ciência, da natureza. Eu peguei frio, fiquei exposto ao frio, acordei resfriado. Esse resfriado é um aviso. Um aviso de que se eu não tomar um medicamento, ou se eu não repreender essa enfermidade antes de tomar o medicamento, que é a atitude melhor ainda, também vou falar sobre isso, mas se eu não tomar uma atitude, esse resfriado pode se tornar uma gripe. Entendeu? Uma gripe pode se transformar numa pneumonia. Até mesmo antes de uma pessoa falecer, independente de religião, há avisos. Alguém vai ter um sonho, alguém vai ter uma premonição, alguém vai ter uma sensação, alguém vai ter uma visão, alguém vai ter um sentimento, porque os avisos acontecem o tempo inteiro. É possível que hoje, enquanto eu estou dando a introdução desse vídeo, você já está pensando, poxa, peraí, eu já recebi um aviso disso. As coisas vão acontecer.
Então, mais no final do vídeo, eu vou explicar para vocês por que nós precisamos aprender a discernir esse tipo de sinal. Em primeiro lugar, porque Jesus falou. Jesus repreendeu, vocês precisam aprender a discernir os sinais. Mas também para que nós aprendamos a vencer as arapucas, as astutas ciladas do diabo. Não é? Estou só preparando o terreno para o contexto aqui desse vídeo de hoje. Então a minha pergunta é a seguinte: você já sofreu algum tipo de tragédia? Alguma tragédia financeira? Alguma tragédia na saúde? Alguma tragédia no espiritual? Alguma tragédia no casamento? Alguma tragédia de quebra de aliança, de relacionamento? Uma crise financeira, uma falência, um divórcio, uma enfermidade repentina? Eu quero que você pense nisso aí, no momento em que você viveu, e volta um pouco antes, volta 3 meses antes, ou uma semana antes, ou um ano antes, e você com certeza vai lembrar de que de alguma maneira você foi avisado. Você foi avisado através de uma pessoa, através de uma frase, através de um sonho, através da Bíblia, através de uma pregação, através de uma música, através de um profeta. O universo o tempo inteiro, ele vai falar conosco. Se alguém fizer uma feitiçaria contra uma pessoa, por exemplo, uma macumba. Imagine aqui que o Joãozinho fez uma macumba para destruir a vida da Mariazinha. Então os demônios, eles vão pegar essa macumba, essa bruxaria, e eles vão dizer: eu tenho um documento espiritual, essa macumba é um ato profético, um documento espiritual, eu preciso agir na vida da Mariazinha. E aí os demônios são enviados a destruir a vida da Mariazinha. Antes disso, a lei espiritual do aviso, ela é obrigada a enviar um tipo de sinal para Mariazinha. Mariazinha, você está debaixo de ataque. Então a Mariazinha, ela vai começar a ter sonho. Eu sonhei que vinha um prato com uma feitiçaria voando na minha direção. Eu sonhei que uma nuvem negra vinha na minha direção. Olha só que coisa interessante. Então, antes da maldição acontecer, é justo, de acordo com as leis do mundo espiritual, que as pessoas sejam avisadas. Você concorda com isso? Você já viu isso acontecer? Faz sentido para você? Tá legal, gente. Então deixa eu continuar aqui. O mundo natural é uma extensão do mundo espiritual. Então veja bem. Me desculpe. Se o mundo espiritual é obrigado a nos avisar de tudo que vai acontecer, se a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que pela fé nós entendemos que as coisas que existem nesse mundo natural são reflexos das coisas que existem no mundo espiritual, que tudo que está aqui na dimensão da matéria é apenas um reflexo de algo que já existe na dimensão do espírito, então nós entendemos que da mesma maneira que o mundo espiritual é obrigado a nos dar avisos, o mundo natural também vai nos dar avisos o tempo inteiro. O mundo natural vai nos emitir sinais o tempo inteiro. Você está dirigindo o seu veículo e de repente você começa a escutar um barulhinho, toque, 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 lá na roda. E você continua dirigindo, não é nada não. Daqui a pouco a roda solta, você capota com o carro. Entendeu? Por quê? Porque houve um aviso. Você está doente, do nada, aliás, você está com saúde, do nada você começa a sentir uma bolinha aqui, ó, que chama de íngua, ou uma febre, ou uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma dor na nuca. O que está acontecendo? O seu corpo está avisando, tem algo errado acontecendo lá dentro. A febre é um aviso. A íngua é um aviso. Uma dor na nuca é um aviso. Uma cefaleia. Existem milhares de motivos pelos quais você tem uma dor de cabeça. Pode ser problema no dente, pode ser problema no estômago, pode ser problema nos olhos, pode ser tensão, pode ser várias coisas. Mas sempre a dor de cabeça está associada a algum tipo de aviso de que tem algo pior. Então o problema que a pessoa tem não é a febre é um aviso. O problema que a pessoa tem não é a dor de cabeça é um aviso. O problema que a pessoa tem não é o carro que está fazendo toque-toque lá na roda. O toque-toque na roda é um aviso de algo pior que está para acontecer. E aí, naquele momento você precisa agradecer a Deus, falar: Deus, muito obrigado pela lei dos avisos. Porque eu posso parar por aqui, eu posso parar na febre. Isso só vai chegar no estágio pior se eu assim permitir. Ok? Então a vida vai nos dar sinais. Assim como o mundo espiritual nos dá sinais, a natureza nos dá sinais. A própria Bíblia diz, deixa eu só remover o som aqui.
A própria Bíblia diz que relâmpagos e trovões anunciam o tempo da chuva. Isso fala na palavra de Deus. Então, os relâmpagos, eles acontecem no céu para avisar que vai chover. Antes de chover, sempre tem aviso. Porque uma chuva, ela pode prejudicar. Ela é uma intervenção dos céus sobre a natureza. Então, antes de chover, o mundo espiritual ele vai avisar. Você olha, você vê os urubus rodando no céu. Minha mãe costumava dizer que quando os urubus começam a voar sobre a nossa cabeça que vai chover. E eu não sei se tem algum tipo de princípio isso, mas era imbatível. O urubu está voando, ou tem uma carniça embaixo, ou vai chover. O sapo ele começa a se movimentar, as coisas acontecem. A minha esposa, ela às vezes quando vai mudar o tempo, ela começa a sentir uma coceirinha na garganta e ela diz, olha, vai chover. Estou sentindo que a minha alergia está atacando. Então, é a lei dos avisos. O mundo espiritual vai dar aviso, o mundo natural vai dar aviso. Não é? Uma pessoa vai te dar aviso. O casamento não acaba de repente. A gente estava assistindo agora na internet uma polêmica de uma esposa pastora que descobriu que o marido era homossexual. Aí ela botou o vídeo na internet, direito que ela tem, aliás, eu nem vou dizer se ela tem direito disso ou não, porque eu não sou advogado, mas a questão é a seguinte, ela não descobriu da noite para o dia, opa, meu marido é isso, meu marido é aquilo. A pessoa é avisada antes de casar, a pessoa é avisada antes de gerar uma aliança. Se você tem um melhor amigo, antes dessa pessoa ser amigo, o próprio mundo espiritual e o mundo natural emitiu sinais se valia a pena ser amigo dessa pessoa ou não. Quando um casamento acaba é a mesma coisa. A esposa do nada foi embora. Não, não foi do nada. Ela avisou, ela sinalizou antes. Ela diminuiu a frequência sexual, ela diminuiu a comunicação, ela reclamou disso, ela reclamou daquilo, ela tentou negociar. Você recebeu um telefonema, etc. mil. Então as coisas não acontecem de repente. O filho não entra na droga de repente. Ele começa a avisar, olha, eu não estou satisfeito, fica muito calado dentro de casa, começa a andar muito com pessoas esquisitas, né? Fica trancado dentro do videogame, trancado dentro daquilo. Aí você olha para o filho, não é nada demais, mas está sendo avisado. Mesma coisa, uma pessoa tem demônios dentro da casa dela, um objeto desaparece. Aí ela ora, daqui a pouco o objeto aparece, depois desaparece de novo. As coisas quebram à toa, caem no chão. Os avisos estão dando, as premonições estão acontecendo, os avisos estão sinalizando. Ok? Eu poderia ficar dando exemplo aqui, milhares de exemplos. A questão é, os sinais virão. Você que é pastor, você tem um discípulo. Esse discípulo está contigo, você diz, poxa, esse cabra aí é bom, esse daí é fiel, esse vai estar comigo a vida inteira, você está feliz da vida. Só que você percebeu que esse discípulo está meio caladão nele, já tem umas 2 semanas, 3 semanas, você pergunta para ele, o que foi? Ele não é nada não. Aí uma pulguinha começa a coçar atrás da sua orelha e você ignora. Mas o aviso já está sendo dado. Aí quando acontece a situação, você pensa, poxa, bem que eu estava sentindo isso. O problema é o seguinte, nós sentimos antes e não tomamos atitude nenhuma. Então, da mesma maneira que a morte vai dar sinais, o carro vai dar sinais, a natureza dá sinais, o marido, a esposa, o filho, o discípulo, a saúde dá sinais, os demônios também vão dar sinais, eles são obrigados a dar sinais, sempre. Então, nós libertadores, você tem que entrar na igreja observando os sinais. No sinal de, poxa, às vezes a pessoa tem característica de pombagira, e você diz, não é nada, não é coisa da minha cabeça. Aí a pessoa começa com as características da pombagira, com as características do malandro, do preto velho, do ogum, dentro da igreja, no altar muitas vezes, no louvor muitas vezes. E você diz assim, não é nada demais, não é coisa da minha cabeça. Daqui a pouco está dando problema na igreja, daqui a pouco está dividindo a igreja, daqui a pouco está caindo endemoniado, porque você não viu os sinais. Então esses sinais, querido, você que é libertador, você vai ver o tempo inteiro. Você vai ver no seu vizinho, você vai ver no seu filho, você vai ver na natureza, você vai ver na lâmpada. O tempo inteiro os sinais estão falando conosco. É até importante eu dizer para você que nós não podemos ser paranoicos também. Porque se você se entregar totalmente à lei dos sinais, você vai ficar... Meu Deus do céu, está falando. Então nós temos que ter um autocontrole espiritual. E isso está dentro do último vídeo, que é o autoconhecimento espiritual e inteligência espiritual. Para você ver os sinais,
conversar com Deus. Deus, o que eu preciso fazer? Tem sinais que Deus vai dizer, não, só te mostrei para você saber. Tem coisa que não tem jeito. Deus vai falar. Você vai ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um aviso. É um aviso profético que Deus deu para João na ilha de Patmos e foi transliterado para um livro. Então é um aviso. É uma premonição escrita. Tá tudo ali. Não adianta você dizer, Senhor, tu me avisaste o Apocalipse e eu quero agora repreender todo o Apocalipse. Não. Simplesmente nós temos que nos adequar ao fim dos tempos. O aviso é para isso. Se prepare, porque isso vai estar escrito. Não tem como mudar. Algumas coisas estão escritas. Uma quebra de aliança, muitas vezes, que vai acontecer na sua vida. Não é? Deus vai mostrar, olha, fulano vai te trair. Você pode orar, mas vai acontecer. Não tem jeito. Em alguns outros casos, ore porque vai quebrar essa maldição. Não é? Em alguns outros casos, você vai ter que tomar atitude. O toque-toque no carro, o que eu tenho que fazer? Conserta o carro. Para o carro, não anda com esse carro. Você às vezes está saindo de casa para fazer uma viagem, o carro está bonitinho, você fez a revisão, o mecânico falou, vai tranquilo, vai de boa, vai ser uma ótima viagem. Aí algo dentro de você diz assim, vai de carro não, vai de ônibus, vai de ônibus. Então veja bem, algo dentro de você. Aí você vai de ônibus. Quando você vai de ônibus, você descobre que tinha uma cilada armada para você, uma arapuca armada. Então nós temos que estar atentos a esses avisos, ok? Como é que se faz para estar atentos aos avisos? Primeiro, Jesus mesmo dizia, vigiar, você observar, o tempo inteiro está ligado, né? Não é para ficar desligado. Tem crente que fica o tempo todo, não estou vendo nada, estou desligado. O crente tem que ficar atento, eu sou um soldado. Líder de guerra é um soldado, é um guerreiro. Um guerreiro tem uma postura diferenciada em relação a qualquer outro tipo de pessoa. Imagina, por exemplo, um soldado do BOPE, da tropa de elite. Soldado do BOPE, ele não anda distraído na rua, nunca. Ele está andando com a mulher, com os filhos e está o tempo todo ligado. Entendeu? Você também está o tempo todo ligado. Você tem que ter uma mentalidade diferente. Outra coisa, ative os seus 5 sentidos, porque os avisos eles podem vir na visão, algo que você viu. Às vezes acontece. Você tem aquela sensação de que você viu uma palavra escrita na parede. Aí você olha de novo, não tem nada não. Mas você viu. O aviso na visão. Pode ser um aviso na audição. Algo que você ouviu, uma voz dizendo, sai fora. Né? Pode ser um aroma, um cheiro. Estou sentindo um cheiro de morte. Pode ser um gosto, um sabor na sua boca. Isso acontece, gente. Você está comendo um salgadinho. Vou te dar um exemplo bem natural. Está comendo um salgadinho. Aí você morde o negócio, você tem uma sensação de não está muito bom, não. Ah, coisa da minha cabeça. Continua comendo. Amanhã está no hospital com uma infecção hospitalar. Com uma infecção intestinal. Sofrendo. Entendeu? Quem sabe para uma coisa terrível. Já vi gente morrer de infecção intestinal, de nó nas tripas, que chamava. Já vi gente morrer por causa do salgadinho que comeu. Mas a pessoa dá a primeira dentada e fala, não é nada não, come, termina de comer. Então o aviso pode vir na visão, na audição, no olfato, no paladar e no tato. Recebeu o aviso, respira fundo e pensa. Não faça nada sem pensar. Antes de uma demissão vem um aviso. Sempre vem um aviso. Tudo tem aviso. Antes da Ampla cortar a luz da sua casa, ela vai mandar uma carta. Olha, você está atrasado com a conta, estou avisando. Antes do cachorro te morder, ele te olha com aquele olhar. Eu vou te morder, eu estou te avisando que eu vou te morder. Os avisos eles virão de todos os lugares, tanto da atmosfera espiritual quanto da atmosfera natural. Todos eles vêm da mesma fonte. É a lei dos avisos do mundo espiritual. Ok, gente? Então, vou contar um exemplo. Uma vez eu fui orar numa casa de uma família. E nessa casa morava um senhor. Não muito idoso, devia ter seus 53 anos de idade, novo. Ele estava um pouquinho adoentado e a filha morava com ele. E quando eu estava orando, a filha falou assim, pastor, que coisa linda, pastor, que o senhor estava orando pelo meu pai. Eu sonhei que ele estava deitado num jardim, coisa linda, pastor, um gramado, meu pai estava sentado num jardim e cheio de flores em cima dele, coisa linda. Será que meu pai estava tirando férias? E eu fiquei quieto, né? Eu entendi. O gramado cheio de flores era a morte. Ele estava sendo sepultado em cova rasa.
E eu fiquei quieto. E ela feliz da vida, porque o aviso foi para ela. E ela não entendeu, ela não interpretou. Semana seguinte o pai dela faleceu. Entenderam, gente? E de repente era um aviso que podia cuidar, podia orar, eu não sei. Realmente era início de ministério meu. Ou então era simplesmente para ela se preparar. Porque Deus é bondoso, Deus avisa. Sempre avisa. Eu já tive perdas na família e observei que os avisos sempre virão. Às vezes até para você se reconciliar com uma pessoa antes de acontecer, de você se entender com essa pessoa. Tá ok, gente? Então vamos lá. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa importante aqui. Os avisos podem vir através de profecias, profetas de Deus, de conversas de amizades, sonhos, lembranças, pensamentos. Às vezes os avisos eles são miniaturas de algo que está por vir. Por exemplo, tá para acontecer uma tragédia na sua saúde. Uma tragédia. Antes disso, você tropeça, você fere o dedão do pé. Então veio a miniatura do acidente, entendeu? Aí você, pô, o sangue de Jesus tem poder. Então, tropecei o pé. Repreenda. Porque às vezes esse aviso do tropeção do pé significa que você pode cair de um terraço, de uma laje, do terceiro andar de algum lugar. O Senhor tem misericórdia de nós. Então esses avisos às vezes vêm em miniatura. Uma coisa pequena que representa uma grande. Você deixou o gás aberto sem querer na sua cozinha. E aí você chega e fecha o gás e não repreende, não ora. Isso é um aviso de que pode acontecer um incêndio, algo pior que pode acontecer. Não é? Então, pequenos acidentes. Os avisos poderão também vir em visões, vultos, coisas caindo, coisas desaparecendo, como eu falei, pequenas traições, sinais no comportamento das pessoas, olhares, sensações, como eu disse, estou sentindo de fazer isso, estou sentindo de não fazer aquilo. Mudança de temperatura, arrepios, sinais no corpo físico e no corpo espiritual. Sempre virão. E prestem atenção, eu preciso deixar isso bem claro. Avisos e premonições e sinais não são coisas apenas que acontecem com o cristão. É uma lei do mundo espiritual. O mundo espiritual é para todos. Ok? Então Jesus falou sobre isso como se Jesus estivesse dizendo: pessoal, vocês não entendem essa lei? Usem essa lei da maneira certa, como filhos de Deus para o bem. Agora, Deus, aliás, o mundo espiritual pode usar até um macumbeiro para te dar um aviso. O macumbeiro chega para você e fala assim: estou vendo uma energia ruim ao seu redor. Você fala assim: você é macumbeiro, não tem nada com você. Mas às vezes a pessoa é macumbeiro. Ele tem sensibilidade com o mundo espiritual. E ele, apesar de ser macumbeiro, às vezes é um parente seu, um amigo seu, está tentando se comunicar com você. E você fechou o canal de comunicação. Então é claro que você não vai receber tudo que vem de fontes duvidosas. Mas não custa dar uma atenção especial para o aviso. Você vai chegar em casa, vai conversar com o Pai das Luzes, com o Senhor dos Exércitos. Deus, olha, fulano de tal falou sobre isso. O que o Senhor tem para me falar sobre isso? E sempre finaliza essa conversa com Deus. Porque de Deus não vem mentira, de Deus não vem confusão, de Deus não vem engano. Do Senhor só vem a verdade que liberta. Tá ok? Quando esses avisos acontecem, nós nos livramos de arapucas, nós nos livramos de ciladas, nós oramos, nós muitas vezes mudamos uma atitude, mudamos uma direção, nos protegemos, ou no mínimo, nos preparamos. Ok? Lembrando, não fique paranoico, não fique maluco andando por aí dizendo que tudo é aviso. De fato, os avisos são muitos e o tempo inteiro. Mas é importante que o libertador aprenda a tramitar entre céus e terra. Não é para você ser sobrenatural demais e esquecer que você é um ser humano, que você tem uma vida aqui embaixo. Tá bom? Então espero que você tenha entendido esse vídeo. Esse vídeo ele faz parte do módulo 2, que é o módulo de preparo espiritual. No próximo módulo nós já vamos começar a falar sobre libertação, sobre demônios. Mas antes disso, eu quero que você esteja preparado para lidar com o mundo espiritual de uma maneira séria, cuidadosa. Aqui embaixo você verá mais uma tarefa e eu gostaria muito que você fosse muito preciso nessas tarefas. Siga com muita dedicação, seja fiel a essas tarefas. Não pule etapas. Tem gente que olha para a tarefa e diz assim: essa aqui não é para mim não. Todas são para você. E eu estou avisando antes, porque lá na frente algo pode acontecer se você pular etapa. Então esse é um aviso para você. É outro aviso. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe
e que Ele envie anjos sobre a sua vida. Grandes coisas Ele tem para fazer na sua casa, no seu ministério. Se quebrante, seja um crente especial, seja um crente de verdade. E que o nome poderoso de Yeshua e o sangue precioso de Yeshua seja sobre a sua vida. Deus te abençoe e eu te abençoo. Até a próxima. Tchau, tchau.